Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. A nossa mensagem do dia, ela se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 até o verso 10, e nos diz assim: Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O texto nos fala a respeito de Paulo, um grande evangelista, um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus, quiçá o maior deles. Pregou praticamente por todo mundo conhecido na época, fundou igrejas, evangelizou muitas pessoas, incansável. Paulo era estudioso, era um homem estudado, né? O pessoal fala, ele era da escola de Gamaliel, um dos maiores mestres que tinha na época de Paulo. Paulo era hebreu, filho de hebreu. Paulo era fariseu. E Paulo, digamos que ele tinha doutorado, se fosse nos dias de hoje, ele era um homem que tinha doutorado. Então, ele tinha alcançado o nível de perfeição dos estudos. E ainda assim, Paulo tinha um problema. Paulo, ele era um homem muito usado por Deus, né? Ele era como disse o grande evangelista, então era um homem que era muito utilizado por Deus, foi picado por cobra, sofreu tantas coisas e ele estava íntegro. Mas justamente o que mantinha ele íntegro, como eu disse, o problema era o espinho na carne. O que mantinha ele na presença de Deus era o espinho na carne. Porque, analisemos, aos olhos humanos, a situação de Paulo era para ele se orgulhar, para se gabar. É o que muitas pessoas certamente hoje fariam ou fazem. Quando atingem um nível educacional muito alto, acabam se achando superiores aos outros, superiores à maioria das pessoas, se acham os donos do mundo. E Paulo tinha esse direito de se achar, mas ele não conseguia se achar, porque antes de ser um homem conhecedor, um homem estudado, ele era um servo de Deus. E como servo de Deus, ele não poderia, de forma alguma, se orgulhar das coisas que ele fazia, porque ele não fazia por causa dele, fazia por causa da causa que ele pregava, a causa que ele defendia, que era pregar o Evangelho, que era Cristo. Então, foi dado a ele um espinho na carne. Não se sabe qual espinho na carne era esse, qual problema, qual pecado, se era pecado. Não sabia qual era a situação de Paulo, qual era esse espinho que Paulo tinha. Mas a questão é, foi dado esse espinho para que Paulo não se achasse arrogante. Ele mesmo diz, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, ou seja, para que eu não me tornasse prepotente, orgulhoso, achasse ser melhor do que os outros, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ou seja, algo ou alguém que sempre alertava a ele: olha quem você é, olha quem você é. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que ficava o tempo todo ali na vida dele, mostrando para que ele reconhecesse que sem Deus ele não era ninguém. E ele diz: eu orei 3 vezes pedindo ao Senhor para que retirasse isso de mim. E o que o Senhor disse? A minha graça te basta. Chega uma situação que nós, assim como Paulo, nos vemos tentados a nos achar arrogantes, prepotentes, orgulhosos, melhor que todo mundo. E na vida muitas pessoas se acham orgulhosas porque tem muito dinheiro, porque tem muito conhecimento. E por várias outras coisas. Porque é maior, porque é menor, porque é mais magro, porque é mais gordo. E não importa. Chega uma situação que as pessoas se acham que podem se achar orgulhosos demais. E quando se trata de uma vida cristã, isso é inaceitável. O Senhor não aceita. Porque na vida cristã a pessoa se acha orgulhosa, quer dizer que ela se acha maior que Deus.
acha que ela está assim, porque eu conheço mais a Bíblia, porque eu leio a Bíblia, porque eu sei falar em hebraico, aramaico, em grego antigo, sei ler a Bíblia em qualquer tradução, eu entendo, eu sei. Não, você não sabe de nada. É Deus que dá o conhecimento a você. Então, para Paulo não chegar nessa situação, o Senhor permitiu que isso acontecesse a ele, para ele reconhecer que sem Deus ele não era nada. Ele era apenas um homem com conhecimento. Não era um homem cheio do Espírito Santo. Então Paulo recebeu isso, Deus permitiu isso na vida dele, assim como Deus permite isso nas nossas vidas também, para que nós possamos reconhecer que sem Deus não somos nada. Reconhecer que nós temos um espinho na carne que vai todos os dias na nossa vida até a vinda de Cristo, mostrando que nós precisamos, nós dependemos de Cristo, e foi realmente o que Paulo fez. Quando ele reconheceu aquele espinho na carne, aquele espinho não ia sair, ou seja, eu dependo de Deus, porque senão eu vou cair, porque senão eu vou me afastar. Então ele ora, e o Senhor diz, a minha graça te basta. E o Senhor diz para nós neste dia, a minha graça te basta. O meu espírito se fortalece na sua fraqueza. Não é? Meu poder opera melhor na sua fraqueza, Senhor. Quando você reconhece que você é fraco, que você não é forte o suficiente, que você depende de Deus, é aí que o Espírito Santo opera. Porque você reparou aquelas pessoas que se acham, que se sentem superiores, soberbas acima dos outros, o Espírito Santo não opera de forma alguma. O Senhor opera só nas pessoas humildes, somente naquelas pessoas que se deixam usar. Para se deixar usar pelo Espírito Santo é necessário ser humilde. O arrogante, o prepotente não dá espaço. Ele acha que ele não precisa, ele acha que pelo próprio conhecimento ele pode fazer as coisas. E não é assim. Então Paulo só foi quem foi por o fato de ele reconhecer que ele era fraco. Inclusive, ele tem, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Ou seja, as coisas que ele fazia, Deus usava ele para fazer, pelo fato dele reconhecer que ele era fraco, que ele era dependente de Cristo. E é isso que nós, enquanto cristãos, temos que fazer, reconhecer que nós somos dependentes de Cristo dia após dia. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, quanto mais você estudar, quanto mais você buscar se encher de Deus, é aí que você tem que conhecer que você é fraco, que você precisa de mais. Quanto mais conhecer a Bíblia, mais temos que reconhecer que somos fracos e dependentes dele, para que ele realmente possa agir nas nossas vidas, para que o Espírito Santo possa atuar nas nossas vidas e fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Porque quando você não reconhecer que você é fraco e precisa de Deus, Deus não vai agir. O que Deus pretende fazer na sua vida, o que Deus preparou para fazer na sua vida, Ele não vai fazer. Enquanto você não reconhecer que precisa dele, enquanto você não reconhecer que você é fraco. Tem muitas pessoas aí inteligentes, espertas, mas que não conseguem trabalhar na igreja justamente por isso. Pelo fato de ser inteligente, pelo fato de serem espertas e achar que não precisam de mais nada. Pelo contrário, essas pessoas que acham que não precisam de mais nada, elas realmente precisam. E de muito. Precisam de muito. Nós vimos estudos aí sobre as igrejas mais fracas eram as mais fortes. As igrejas mais fracas fisicamente eram as igrejas mais fortes espiritualmente. Porque elas reconheciam a fraqueza dela, elas reconheciam que elas dependiam de Deus. E as igrejas mais ricas financeiramente, mais fortes fisicamente, eram as mais fracas diante de Deus, porque a soberba subiu. E Deus não consegue agir. Deus não age na soberba, não age no orgulho. O orgulho não pertence a Deus, pertence ao inimigo das nossas almas. A humildade pertence a Cristo. A humildade pertence a Deus. E é a partir da humildade, da nossa fraqueza, que o Senhor vai agir. Não estou falando aqui, então, para você se apegar ao pecado. Eu estou falando para você reconhecer que sem Cristo você não consegue vencer o pecado. Foi o que Paulo fez. Sem Cristo ele não conseguia vencer nada. E ele sempre diz, né? Como a gente sempre fala, a maior luta de Paulo era voltar a não ser Saulo. E a nossa maior luta é não voltar a ser quem nós éramos. E Paulo reconheceu isso.
Por isso que ele se apegou a Cristo. Por isso que ele se achegou ainda mais a Deus. E ele disse: eu aceito as minhas fraquezas, insultos e privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Tudo que acontecia com ele em relação a Cristo, ele aceitava. Porque quando estou fraco, é que estou forte. E quando estou forte, eu sou fraco. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Quando você achar que você é forte, você vai cair. Agora, quando você chegar à conclusão de que você é fraco, que você não consegue vencer o pecado, que você não consegue vencer as barreiras da vida, indiretamente você está dizendo para Deus: eu sou forte. Porque quando você acha que você é fraco, você tem ainda mais fé, porque você busca ainda mais a Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida, quer que você busque mais a Ele, reconheça que você é fraco e que você precisa dEle. E aí o poder dEle vai operar na sua vida. Deus abençoe sua vida neste dia, meu irmão.